Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a 37 mil dólares. Bitcoin que segura novamente no suporte dos 35.500 e agora está tentando romper para cima. Hoje, meu principal objetivo vai ser te mostrar pontos importantes de rompimento que a gente precisa fazer para demonstrar força e voltar a acreditar no Bitcoin. Além disso, quero fazer análise das 10 altcoins mais pedidas. Elas são ADA, BNB, CRO, Ethereum, Gala, Litecoin, Mana, Sand, Sol e Ripple. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje nosso objetivo vai ser fazer uma análise mais de curto prazo, tá? Falando um pouco dessa nossa consolidação aqui dos últimos dias. E se você quiser um vídeo um pouco mais longo, vai no vídeo de mais cedo, onde a gente fala de longo prazo também, tá? Então a gente vai falar de suportes, resistências importantes e fazer uma atualização de sentimento. Vamos falar um pouquinho aqui sobre onde as instituições estão se posicionando nesse momento. Elas conseguiram segurar o preço aqui nessa região dos 35.500 de novo. E vamos falar também um pouco sobre o S&P 500 e a nossa análise de sentimento, como ela atualizou aqui nas últimas horas. Tranquilo? Antes de começar, um recado rápido para vocês. Muitas pessoas perguntam onde eu faço minhas operações, e elas são na Binance, em especial na Binance Futures. Eu vou deixar aqui 2 links na descrição, os primeiros, para vocês criarem as suas contas e terem descontos nas suas taxas, que já são baixíssimas na Binance, tá? Então vale a pena caso você não conheça a maior corretora do mundo. 20% de desconto no primeiro link para criar sua conta no Spot. E se você já tem a conta no Spot, você pode criar nos futuros também, tendo 10% de desconto. Se for operar futuros, estude muito, comece aqui nas nossas playlists. Tranquilo? Vamos lá então, investidores. Vamos começar aqui falando um pouquinho do Bitcoin. Uma hora não, vamos começar no 4 horas. Né? Afinal, eu acho que no 4 horas está muito claro aqui que a gente está formando um padrão de continuação da baixa. Isso aqui me parece uma Bearish Rising Wedge, ou uma bandeira, tanto faz. O que é importante nesse momento é que o preço consiga segurar acima desse nosso suporte aqui dos 34.800. Se esse suporte for rompido, nós vamos shortar o Bitcoin? Não. Por quê? Porque a gente tem muito suporte aqui em 3 candles muito significativos. Então eu entendo que tem um suporte bem importante aqui, eu não vou shortar o Bitcoin. Na verdade, eu vou ficar de olho para liquidações aqui, para eu ir me expondo mais e mais aos poucos aqui, entendendo que se a gente realmente romper com forças aqui, a gente pode sim ir buscar novos fundos, então eu não vou querer ter uma exposição tão grande aqui. Mas eu vou começar a comprar, principalmente se a gente tiver grandes liquidações, tá bom? Mas numa estratégia mais de longo prazo, de acumulação de longo prazo aí para fazer o nosso preço médio e as nossas operações, tranquilo? Muito claramente aqui também a gente precisa romper alguns pontos para cima. O primeiro é essa região nossa aqui, que a gente está congestionando no último dia, dos 37.200 dólares. Tá? É um primeiro passo importante esse rompimento. A gente estaria rompendo também uma linha de tendência aqui e tal. É o primeiro passo que a gente precisa. Mas também é extremamente significativo a gente romper o topo dos 39 mil dólares. Não só porque é um topo importante, um ponto onde o preço brigou aqui, mas também é um ponto onde a gente teve muito volume lá com a notícia do Fed. Então, esse rompimento aqui pode levar a gente para tentar romper a região importantíssima aqui desses antigos fundos, tá bom? Então é aquela coisa, mesmo se a gente romper para cima, os desafios não param por aí, a gente vai ter bastante desafio ali acima dos 40 mil dólares, então a gente precisa ficar esperto com isso e entender que a tendência nesse momento é de baixa, né? Isso impede a gente de se expor? É claro que não, afinal a gente, no longo prazo, tem sim oportunidades, como eu falei no vídeo de mais cedo, que se quiser ver o vídeo, vale a pena, a gente falou lá de diário e tal, de exposição de longo prazo, tranquilo? Nesse momento aqui, então, a gente fica de olho, já abaixando o tempo por 1 hora, para essas resistências, tá bom? Esses rompimentos serão importantes e a gente precisa ficar de olho neles. Continuando aqui, né, e falando um pouco sobre o S&P 500, de novo, a gente está bem correlacionado, tá? Mas eu estou sentindo o Bitcoin um pouco mais forte do que o S&P. Afinal, a gente caiu bastante hoje, o Bitcoin conseguiu segurar no suporte lá dos 35.500, a gente subiu um pouquinho, agora a gente já está testando os 37, né? Então o Bitcoin está um pouco mais forte do que o S&P, mas a gente sabe, se o S&P 500 romper aqui também um padrão de continuação da baixa, a gente terá problemas e o Bitcoin provavelmente não vai sustentar, beleza? Então fica de olho, coloca seus alertas aqui nos futuros nesse fundo dos 4.250 e nesse fundo aqui é dos 4.290, tá bom? Rompimentos dessas regiões aqui provavelmente vão fazer o Bitcoin cair. Então, tomem cuidado com elas. Assim como se o preço formar o pivô acima
dessa região complicada desses topos aqui dos 4.440, a gente pode ter aí uma perspectiva para o Bitcoin e retomar lá e testar esses 40 mil dólares, quem sabe, né? Seria muito bom para o Bitcoin isso aqui e para os mercados globais, obviamente. Tranquilo? Continuando e fazendo uma análise sobre os nossos sentimentos, nesse momento o nosso sentimento continua interessante, tá bom? A gente deu uma piorada, obviamente, o nosso long short agora está em 1,31, e para mim isso é muito mais ruído, tá? Enquanto ele fica aqui baixo, assim, para mim é um bom indicativo, né? Tem muita gente, historicamente, apostando em short no Bitcoin, quer dizer, atualmente tem muita gente apostando em short para o que é normalmente, historicamente. Normalmente é todo mundo em long, né? Então 1.3 para mim é algo positivo, tá? O CVD continuou caindo, o que melhora um pouco a situação, mas também, como vocês podem ver, meio consolidando aqui, sem muita direção, tá? Então eu enxergo os indicadores de sentimento aqui um pouco piores do que mais cedo, quando a gente estava aqui, porém não estão ruins ainda, tá? E nesse momento o que eu gostaria de ver é realmente esse rompimento, 37.200 no mínimo, com diminuição desse nosso long short ratio e aumento do open interest. Mesmo nessa nossa última altinha, a gente ainda não vê o open interest aumentando. Então, não vai ser tarefa fácil a gente romper. E se a gente não tivesse rompimento bonito aqui com aumento no open interest, eu não vou entrar num long no Bitcoin aqui contra a tendência no 4 horas, beleza? Então a gente precisa dessa demonstração de força com volume, com o sentimento confirmando. Enquanto isso não acontecer, eu penso mais em exposições de longo prazo, não estou me expondo muito ao mercado nesse momento no capital especulativo, já que a tendência é de baixa. Tranquilo? Continuando então e falando um pouco sobre onde as instituições estão se posicionando, a gente pode ver que claramente elas estão tentando segurar a região entre os 35.500 e ali dos 34.800 e tal. Tem bastante ordem aqui. Se romper essa região, que a gente também sabe é uma região importante da análise técnica, uma região onde seria o rompimento da nossa Bearish Rising Wedge, provavelmente teremos problemas. Então cuidado com os 34.800, pode ser um bom ponto para quem está muito exposto, né, estopar aí pelo menos uma parte das suas posições. Continuando indo para a nossa análise das altcoins, vamos começar fazendo uma análise aqui alfabética da Ada Cardano. Vamos lá. Eu acho que o nosso objetivo hoje vai ser uma análise mais de curto prazo, tá bom? Eu quero ver quais altcoins estão num cenário positivo aqui e quais estão num cenário negativo. Para o longo prazo, a gente pode fazer aí no final de semana, tá bom? Hoje a gente vai focar um pouquinho mais no curto prazo aqui. Curto prazo assim, né? Nessa última semana. Então vamos lá. A Ada Cardano, como vocês podem ver, está numa consolidação aqui, está lutando por esse $1, né? A gente sabe que é uma zona de demanda aqui do longo prazo, é uma zona que se o preço perder, a gente tem que sair de baixo porque a ADA pode corrigir muito mais, né? Então ela está num ponto decisivo muito claramente, tá? E agora aqui eu não vejo uma situação muito confortável para ela. Como vocês podem ver, todas as médias aqui estão apontando para baixo, estão tentando ser resistência para ela, e a gente tem muito volume nesse nosso topo aqui. Porém, também temos muito volume no fundo. Então, nesse momento, o que eu faria aqui na ADA? Sinceramente, nada, tá? Eu esperaria ela consolidar aqui. Ela sair dessa consolidação. Nesse momento a gente tem um alerta para esse rompimento aqui, olha, se romper aqui eu acho que fica mais claro o nosso short na ADA, beleza? E basicamente se a gente demonstrar força, romper esse nosso padrão aqui, talvez a gente tenha uma oportunidade de curto prazo aqui, já que eu não vou querer estender muito meu alvo além desse volume de topo aqui nos 1,15, tá bom? E tem altos topinhos aqui também, né? Então uma região um pouco perigosa. E também lembra, operar contra a tendência no 4 horas nunca é algo muito positivo, tá? Então, basicamente eu não farei esse long aqui, muito difícil, só se for lindo o rompimento. E se for para baixo aqui, provavelmente nós vamos ter operação de short na ADA, tá? Não que agora não seja um ponto ruim para ela, mas eu acho que ela ainda não perdeu aqui, né? Ela ainda está segurando esse fundo que é uma zona de suporte. Para mim, é mais conservador esperar o rompimento. BNB. Vamos lá. BNB acabou de ter um movimento interessante, hein? Acabou de ter um movimento interessante. A gente tá nessa consolidação aqui, ainda não saiu dela, tá? Mas, como vocês podem ver, ela tá bem mais forte do que a ADA. Ela já conseguiu romper esta linha de tendência. A BNB, ela também tem esse suporte semelhante à da ADA aqui na região dos 359. Se perder, sai de baixo. Provavelmente a gente tem shorts na BNB. Se perder aqui, afinal a gente vai estar seguindo todas as tendências depois de 2 volumões de topo, tá? Nesse momento, se vier aqui muito bonito, a gente pode pensar numa operação, mas eu realmente não vou fazer essas operações contra a tendência no 4 horas, tá? Mas a gente tem bastante suporte a partir desses topos aqui nos 375, caso você seja um day trader experiente, tá?
Além disso, a gente precisa salientar que enquanto a gente não romper esse volume de topo aqui, a situação não é tão confortável, né? Parece que a gente tem um volumão aqui que pode credenciar a gente para esse rompimento. Então o ideal para mim, o que eu vou fazer é esperar a gente fazer isso aqui, ó. Pá, pá, pá. Se a gente fizer isso, provavelmente a gente vai operar a BNB, porque a gente estaria revertendo a tendência. E repara, a gente não estaria mais numa tendência de baixa no 4 horas. Tranquilo? Continuando, CRO. Muitas pessoas me pediram a CRO, né? E é uma criptomoeda aí de uma exchange. E nesse momento, a gente vê, né, que desde a máxima ela já caiu aí, se eu não me engano, 60 e alguns por cento, né? Corrigiu bastante. Então a gente precisa tomar cuidado com as moedas que subiram demais, né? No momento a gente teve uma correção de 66 e agora exatamente 60%. Então aqui a gente está muito claramente numa tendência de baixa. Eu não vejo muito volume aqui para credenciar isso para um fundo. No momento eu tentaria ficar mais de fora dela. Eu acho que a gente tá numa tendência bem feia aqui e basicamente, pelo menos a gente tem esse suporte aqui, tá? Acabou que a gente formou um suportezinho aqui nessa região, entre os 37 e os 33. Se perder aqui, provavelmente novas mínimas bem feias, tá bom? Mas pensar em longs aqui, eu não tenho nem chance de operar ela, porque ela só tem na FTX, não tem na Binance. Mas como vocês podem ver, na verdade a gente tem zonas de distribuição acima, é muito difícil ela passar aqui desses 44 e tal. Se eu tivesse nela, isso aqui para mim é a zona de distribuição e aqui eu não operaria, isso aqui seria contra todas as tendências. Ethereum. Vamos lá, Ethereum que não está forte hoje, né? Ethereum está mostrando bastante fraqueza, a gente deixou bastante volume nesse topo aqui, mas também no fundo. Ele está meio que numa no trading zone na minha visão, tá bom? E o ideal aqui para a gente operá-lo seria esse rompimento para baixo aqui para a gente pegar um short no Ethereum. Eu não vou particularmente shortar o Ethereum, acho que a gente está numa zona de suporte do diário interessante. Eu acabei me desfazendo aí do Ethereum nas minhas posições especulativas, mas eu tô de olho. Quem sabe a gente consegue demonstrar essa força, a gente tem até o alerta aqui já nos 2.770. Se isso aqui acontecer, temos esperança. Antes disso, tá complicado, né? Gala. Vamos lá. Gala me parece formando um padrão de continuação aqui também. Deixa eu abaixar esse tempo gráfico por 1 hora de novo. Parece que ainda estamos formando um padrão de continuação. Deixamos muito volume nesse topo. Estava até tentando ensaiar uma alta aqui, mas vocês têm que entender, né, galera? Essas moedas podem subir muito, simplesmente numa correção, porque elas já caíram muito também. Muito claramente, nesse momento, ela precisa segurar esse suporte de ponto de controle. Se não segurar, provavelmente teremos problemas aqui na Gala e uma continuação da tendência de baixa, tá bom? Para a gente ficar otimista nela, eu gostaria de ver um rompimento muito forte para cima aqui. E no momento não é algo que é mais provável, tá bom? Então tomem cuidado aí com a Gala e cuidem desse suporte aqui nos 17,60. Litecoin. Litecoin é outra também bem feia, tá bom? Como vocês podem ver, tem muito volume nesse topo, mas também tem muito volume no fundo, né? Não tá muito fácil de operar esses últimos dias, porque a gente tá vendo muito volume nesses fundos e nos topos, né? A gente fica meio que numa consolidação aqui, numa no trading zone. Normalmente a gente tenta buscar trades mais curtos, ok? Na Litecoin aqui, a situação não me parece legal. A gente tem esse suporte de fundo aqui que parece que não suporta muita coisa. Para ficar otimista nela, teria que ver um rompimento muito forte para cima, tá? Porém, se a gente vier aqui e perder esse fundo, podemos ter um short na Litecoin. Tá numa tendência de baixa muito feia. Mana, vamos lá. A Mana, como vocês podem ver, tendência de baixa aqui, muito volume no topo, mas está segurando acima do POC, tá bom? Nesse momento, temos um alerta para esse rompimento, poderia ser um short. Pensar em compras aqui nela me parece complicado, afinal, se a gente voltar um pouquinho aqui, a gente vai ver que ela tem muita resistência nessa região mais acima, né? Se você for um day trader experiente, espera romper essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, esse rompimento aqui pode te dar uma operação de day trade para você ir tentar ela buscar essas resistências aqui, né? Dos 2,67, 2,70 ali, beleza? Mas eu esperaria uma demonstração de força. Ela está até tentando, até vai ter um voluminho aqui. Então eu ficaria de olho nela, se ela continuar demonstrando força, opera o rompimento dessa linha de tendência aqui. Sandy. Seria uma operação de curto prazo, né? Sandy também é bem semelhante, tá bom? Ela deixou muito volume no topo, mas já rompeu. A gente tem um alerta aqui para um potencial long nela nesse suporte. Claro que seria um long arriscadíssimo, mas pode contrabalancear aí os shorts que a gente está hoje, tá bom? Então, no momento, basicamente, ficamos de olho aqui nesse reteste ou então no rompimento desse padrão, tá? Esse rompimento aqui pode dar uma operação legal na Sandy de pullback, tá? Não é uma operação para você comprar a Sandy e ficar comprado nela há muito tempo,
Porque, basicamente, a gente está numa tendência de baixa muito feia, né? Então, a gente tem que operar a favor da tendência. O que a gente pode ter aqui é basicamente um rompimento para pegar, no máximo, até os 4,15, ali 4,20. É o que eu procuraria. Se isso romper, quem sabe amanhã a gente tem essa operação. Sol. Vamos lá. Sol também está numa consolidação aqui, sem muito o que fazer. Na verdade, a gente está numa situação bem feia, né? Como vocês podem ver, a gente tem muito volume no topo. Perdeu aqui a nossa zona de Fibonacci. Alguns até shortaram ela aqui, acho que até já deu certo. Mas no momento, né, o ideal é que ou você espere ela voltar aqui nessa região acima dos 92 ali para shortar de novo, ou então basicamente tem que esperar ela demonstrar força aqui do nada e romper com tudo para pensar num long. Não há compras na Sol nesse momento, beleza? Ripple. Vamos lá, Ripple também bem semelhante, né? A gente tem muito volume no topo, a gente está brigando basicamente no POC. Se perder o fundo aqui é short, tá bom? Para pensar em long é só uma demonstração de força muito significativa aqui que não me parece provável que aconteça. Mas quem sabe amanhã, vamos ver. Tranquilo, investidores? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. Bitcoin tá bem indeciso, né? Meio que seguindo o S&P aí, mas na minha visão demonstrando um pouco mais de força. Essa indecisão não me deixa muito confortável para estar muito exposto no meu capital especulativo, então estou bem pouquinho. Mas a estratégia de longo prazo continua a mesma, continuo acreditando que a gente está em bons pontos de compra para o Bitcoin. Tá? Para as altcoins eu continuo acreditando que a gente não está num bom ponto de compra, eu continuo acreditando que a gente vai continuar perdendo valor nas altcoins para o Bitcoin, tá? A nossa dominância hoje está subindo 3,59%, tá? Eu acredito que ela vai subir muito nas próximas semanas, muito por causa também dessa incerteza que a gente está tendo em relação aí ao S&P 500, em relação à Rússia. Toda essa incerteza gera um terreno, para mim, infértil para as altcoins, tá? E mesmo que o Bitcoin pumpe para cima aí, junto com os mercados, ou até surpreenda e pumpa sozinho, eu acho que ele vai sozinho, tá? Eu acho difícil que as altcoins, elas acompanhem o Bitcoin igual a gente teve num cenário mais tranquilo, né? No ano passado. Então, tomem cuidado com as altcoins e a exposição minha está completamente focada no Bitcoin e eu acho que é o mais prudente nesse momento, tá? Se for se expor nas altcoins, tem uma estratégia para isso, não se exponha demais. Vai lá no meu Instagram, eu postei um videozinho falando sobre exposição all-in altcoins nesse momento, tá bom? Então é isso, o Instagram tá aqui, tá pablo.granier. É isso, um forte abraço e até amanhã, antes de meio-dia, tem vídeo. Até lá.